Fala, nação colorada, tudo certo com vocês, pessoal? Antes de começar o vídeo, eu vou pedir para te inscrever no canal, divulgar, pedir para a galera ajudar a chegar a 600 inscritos. Falta muito pouco, a gente está quase chegando nessa meta que 600 inscritos. Eu conto com a tua ajuda. Deixa o like, compartilha e ativa o sininho para receber as notificações. Mais uma vitória do Inter, mais uma vitória. O Inter conquista 6 pontos e 6 pontos possíveis. Vence o Vitória e agora vence o Ceará. Lembrando que o Inter tem ainda 2 jogos antes das Copas, antes de encarar o Fluminense e o Flamengo pela Libertadores e pela Copa do Brasil. A vitória de hoje não teve aquele encanto. Mas, gente, vamos lá. A nossa régua está muito alta pelo que o Inter do Roger já apresentou, tanto no ano passado como também no Campeonato Gaúcho desse ano. Então a nossa régua de cobrança está mais alta. Porque não foi um jogo ruim do Internacional. Inclusive, o primeiro tempo do Inter foi muito bom. O Inter foi dominante, apesar de também ter sofrido defensivamente. O Ceará, muito bem treinado pelo Léo Condé. Um trabalho muito bem feito, muito bem elaborado pelo Léo Condé no Ceará. O Ceará também teve chances, mas o primeiro tempo foi do Inter. Foi uma supremacia colorada. Com 30 segundos a gente já teve a primeira chance. Com 30 segundos o Borré finaliza e o goleiro faz um milagre. Falando nisso, o Inter é uma incompetência de gols perdidos. Esse do Borré foi mais milagre do goleiro que gol perdido. Mas teve um no começo do segundo tempo, com 1 minuto de jogo, que o Borré perde, que é um gol inacreditável, que ele coloca para fora. Então, assim, o Inter perde muitos gols. O Inter cria e o Inter perde muitos gols. Mas o primeiro tempo do Internacional, com a batuta de Alan Patrick, né, o comandante, o organizador, né, uma orquestra que tem como mestre o Alan Patrick, através dele, ditando o ritmo do jogo, acelerando, desacelerando, encontrando companheiros melhores colocados. O Alan Patrick ele é muito diferente. Então, como eu disse, através da batuta de Alan Patrick, o Inter foi dominante no primeiro tempo e ele, Alan Patrick, fez o gol numa jogadaça do Borré. O Bruno Henrique, no primeiro momento, que não fez boa partida, na minha opinião, o Bruno Henrique não jogou bem de novo, mas o Bruno Henrique ele foi participativo no gol, porque ele perde a bola, recupera, se redime no lance, consegue acionar o Borré, que faz uma jogadaça, cruza para o meio da área, para Alan Patrick, 10 de faixa, como disse o Dandan na narração, faz o 1-0 para o Internacional. O Alan Patrick é soberano. Artilheiro do Inter na temporada, artilheiro do Inter com sobras, melhor jogador mais uma vez. O Alan Patrick realmente ele é muito diferente. Mas o primeiro tempo do Inter foi muito bom. Foi muito bom. O Bruno Henrique um pouco abaixo. O Bruno Henrique um pouco abaixo. O Borré não foi tão abastecido, não foi tão participativo, mas participou do gol. Participou do gol. Os laterais muito bem, tanto o Bernabé como também o Brian Aguirre. A dupla de zaga é uma dupla de zaga qualificadíssima, né? Vitão e Vitor Gabriel é a dupla de zaga que eu entendo ser a titular. Mas ainda a gente tem aquele cutuco, gente. Não é o Bruno Henrique. Não é o Bruno Henrique. O Inter precisa achar um jogador para fazer a função do Bruno Henrique. Agora que o Thiago, que fazia antes a função do Bruno, foi recuado para primeiro volante, a gente precisa ainda encontrar um cara que faça a função do Bruno Henrique. Entre os titulares hoje, o menos titular, na minha opinião, é Bruno Henrique. Depois eu falo do Carboneiro, mas é também Bruno Henrique. O Wesley não está conseguindo voltar a ser o Wesley que a gente tanto espera. E agora sim o Carboneiro. O Carboneiro não fez boa partida. O Carboneiro displicente, ele tomou uma mijada do Alan Patrick, que eu fiquei envergonhado, mas uma mijada justa do Alan Patrick, porque uma bobagem que fez o Carboneiro, que por pouco, como se diz, ele assumiu o risco de ser expulso, por pouco que não foi, né? Se ele tivesse feito o gatilho e soltado realmente o braço, ele teria sido expulso. Então o Carboneiro realmente é um dos jogadores também, junto ao Bruno Henrique, que daqui a pouco vai se tornar, né, inexplicável a questão da titularidade, porque tá, o Carboneiro se machuca, né? E aí quando ele volta ele assume a titularidade, porque quando ele deixa o time ele é titular. O Roger tem muito isso, né? Da meritocracia. Eu me atrapalhando aqui. Mas o Roger tem muito isso, é um bom gestor de grupo. O segundo tempo o Inter cansou. O Inter nitidamente cansou, não fez um grande segundo tempo, mas conseguiu controlar bem, foi melhor no jogo todo do que o Ceará. Então o Inter mereceu vencer a equipe cearense, mereceu vencer. Eu não gosto de ser definitivo, mas
Eu acho que o Inter tem sim o camisa 5 já, tá? Não é o Thiago Maia, apesar de ter feito uma boa partida, mas a gente tem que ter um olhar especial, eu já disse isso outras vezes. A gente tem que ter um olhar especial para Luiz Otávio. Passada larga, jogador que tem um entendimento legal do que está acontecendo, é um jogador tático, é um jogador que tem qualidade no passe, é um jogador que se posiciona bem, ele tem a achada inicial também, que é importante para um jogador que é volante, ainda mais da primeira função de meio campo, ter um bom passe. A gente sabe como o Fernando, quando está jogando o Fernando, tem um passe que é fantástico, não é aquele passe quadrado, é um passe que a bola sai redondinha, né? Como tem que ser. Então, o Fernando não estando, a gente precisa achar esse camisa 5, que daqui a pouco o Roger pode entender que o Luiz Otávio não está preparado, ainda mais para as Copas, né? Mas vamos colocando o menino como ele entrou hoje, porque é um jogador muito promissor, um jogador muito qualificado. Eu gosto, já disse isso outras vezes, do Luiz Otávio e para mim ele é o camisa 5 do Internacional, com a ausência do Fernando. Mas tendo o Thiago Maia ali também tá bom. O problema é a camisa 8. O Inter precisa encontrar esse camisa 8. O Diego Rosa não está conseguindo abraçar também. Acho que não sei se está treinando mal, mas ele não consegue abraçar também essa posição. E aí não tem ninguém, vai ir Bruno Henrique, vai indo Bruno Henrique, vai indo Bruno Henrique. Eu confesso para vocês que eu fico insatisfeito quando eu vejo a escalação do Inter com o Bruno Henrique. Dos jogadores que entraram em campo, que eu citei aqui, né? O Luiz Otávio foi o que mais me chamou a atenção, porque ele realmente é diferenciado. O Valência, gente, o Valência é uma página também à parte, porque, pô, quando ele foi chamado pelo Roger Machado, a torcida veio abaixo em vibração e aplausos ao Valência. A torcida do Inter quer muito gostar do Valência. A torcida do Inter está muito afim de voltar a gostar do Valência. Só que ele, tudo que tentou, ele errou. Tudo que tentou, ele errou. E aí, o estádio vai o Inter Valência, porque realmente era para ser vaiado. O Valência tá mal, tá muito mal. Depois o Roger até falou na coletiva. Mas o Valência parece que o ciclo dele com a camisa do Internacional tá por encerrar. Tá por encerrar. Mas o importante é mais uma vitória. O Inter agora se distancia bem da zona de incômodo. O Inter passou toda a parada do Mundial na zona no Z4, na zona de rebaixamento. E agora o Inter consegue se distanciar bem e é o 12º colocado. Temos depois Santos e Vasco, antes de enfrentarmos Fluminense e Flamengo, que inclusive estão jogando agora o Fla-Flu, no momento que eu estou gravando o vídeo, tem o Fla-Flu rolando. E vamos ver como é que estão nossos adversários, né? Um sem Gerson, o outro sem o Arias, isso é bom para nós, porque eu estou muito confiante para que o Inter consiga fazer 2 grandes jogos, tá? Me ajuda então, gente. 600 inscritos, vamos lá. Essa é a nossa meta. 600 inscritos. Te inscreve no canal, deixa o like, compartilha e ativa o sininho para receber as notificações. Valeu!